uma igreja, 6 gerações. Esse é o desafio que eu e você temos hoje na igreja. Como pastorear, como liderar, como cuidar de uma igreja com pelo menos 6 diferentes gerações presentes. Quero começar lendo a palavra de Deus. Salmo 78 diz o seguinte: não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. Esse é um mandato, esse é um legado do Senhor. Nós que pouco a pouco vamos ganhando mais experiência de vida, não idade, não velhice, precisamos ir passando para as novas gerações aquilo que o Senhor já nos concedeu. Esse é um desafio que recai sobre cada um de nós. Agora vamos tentar entender um pouquinho sobre cada geração, o que é geração, e assim, tradicionalmente, uma geração tem sido definida como um intervalo médio de tempo entre o nascimento dos pais e o nascimento de seus filhos. Essa é uma definição tradicional. Hoje em dia, ela já não é tão válida assim. Normalmente, a etapa, uma outra definição, tirada do dicionário, etapa da descendência natural que deve ser seguida por outra. Considera-se como período de tempo de cada geração humana cerca de 25 anos. Os pais representam uma geração, os filhos representam a geração seguinte. Nós encontramos algo bem parecido em diversos dicionários. Todavia, hoje, as gerações elas são definidas sociologicamente, em vez de biologicamente, como até poucos anos atrás. Então, uma geração refere-se a um grupo de pessoas nascidas dentro de um período de tempo similar, 15 anos no máximo, que compartilham uma idade e estágio de vida comparáveis e que foram moldadas por um período de tempo específico, ou seja, eventos, tendências, tecnologia, desenvolvimentos e aí por diante. Então, essa é uma mudança. Hoje, você já não consegue, com o avanço rápido do mundo, definir geração meramente biologicamente. Você tem que olhar sociologicamente, é assim que tem sido feito hoje em dia. Só para terem uma ideia, olha o que disse o The New York Times. Um jovem de 14 anos em 2015 realmente habita um mundo substancialmente diferente de um de 2005. Eu sou de 1973. E o The New York Times está dizendo que um jovem de 14 anos em 2015 vive num mundo bem diferente de um jovem de 14 anos em 2005. Essa é a velocidade com que o mundo vai mudando e desafiando a mim e a você, porque essas pessoas estão diante de nós na igreja. E como envolvê-las, como fazer sentido para elas, como apresentarmos a linda, maravilhosa e pertinente mensagem que temos, de forma a fazer sentido a estes. Entre os livros que eu li, me preparando para este momento, esse foi um dos livros. Uma Igreja, 4 Gerações. Esse livro foi publicado em 2002, de Gary McIntosh. Interessante. Apenas 16 anos depois, já mudei o título da palestra, inspirada no título deste livro, só que o que era em 2002, uma igreja, 4 gerações, hoje, uma igreja, 6 gerações.
Essa é a realidade do mundo que vivemos. 16 anos atrás, nós tínhamos que liderar 4 gerações dentro da igreja. Hoje, são 6 gerações. E cresce cada vez mais o desafio que possuímos. Vamos entender um pouquinho cada uma dessas gerações, as datas, a nomenclatura que é mais corrente no mundo acadêmico. Primeira geração, que ainda está viva, eu nem vou mencionar nela, porque em algumas igrejas tem 7 gerações, porque nós temos alguns nessa faixa etária em algumas igrejas. Eu nem vou entrar nessa igreja, que é a geração grandiosa, nessa geração, que é a grandiosa, que são os que nasceram entre 1901 e 1924. Hoje possuem de 94 a 117 anos, se alguém chegou lá, né? No Brasil, atualmente, dados do IBGE, essa faixa etária representa 0,31% de nossa população. A estimativa é que em 2025, aí não essa geração, mas essa faixa etária será de 0,44%. A geração seguinte é a geração conhecida como os veteranos, ou geração silenciosa, ou os tradicionais. São vários nomes que surgem, cada geração tem mais de um nome. São aqueles que nasceram entre 1925 e 1945. Possuem entre 73 anos de idade e 93 anos. Meus pais se encaixam aqui. No Brasil, correntemente, eles formam 2,44% da população. E se estima que em 2025, essa faixa etária será de 3,91% da população brasileira. Todos esses dados de população são do IBGE. Terceira geração, os baby boomers. Os baby boomers são os nascidos entre 1946 a 1964. Possuem hoje de 54 a 72 anos de idade. Representam 14,75% da população brasileira. Se estima que em 2025 essa faixa etária representará 17,41%. Aí vem a geração X, os nascidos entre 1965 a 1979. Hoje com idade entre 39 e 53 anos. 19,30% da população brasileira, 21,12% em 2025. Geração seguinte, a geração Y, ou os millennials, nascidos entre 1980 e 1994, estão hoje entre 24 a 38 anos de idade, são 24,56%, quase 1/4 da população brasileira, e serão 23 na faixa etária, 0,19% em 2025. Vejam que são poucos anos, né? Falta pouco para 2025. Geração seguinte, a geração Z, os nascidos entre 1995 a 2009. Hoje possuem de 9 a 23 anos. Representam 24,64% da população brasileira. A maior faixa da população brasileira hoje tem de 9 a 23 anos de idade. E em 2025, essa faixa etária vai compor, se estima o IBGE, 21,60%. Se você somar a geração Z com a geração Y, que pega a faixa etária da juventude, cerca de 50% da população brasileira é jovem. E a geração Alfa, os nascidos de 2010 para cá, são aqueles que têm 8 anos para baixo, são as nossas crianças, representam 14% da população brasileira, vão ser 12,33% em 2025, nessa faixa etária. Este é o cenário que nós temos hoje. 7 gerações que estão hoje aí presente. A maioria de nossas igrejas tem pelo menos 6 dessas gerações presentes. Das crianças até os idosos com 93 anos. Alguns com aqueles que vão além, chegando a 7 gerações. Esse é o desafio que temos. Quero que vocês acompanhem um curto vídeo. Você já ouviu falar de Baby Boomers, Geração X e Geração Y?
Pois saiba que o relacionamento dessas gerações no local de trabalho é um grande desafio para as empresas. E para lidar com isso, é preciso conhecer um pouco melhor a história de cada uma delas. Com a volta dos soldados para casa após o fim da Segunda Guerra Mundial, houve um grande crescimento no índice de natalidade em diversos países. Essa explosão de bebês deu origem à geração Baby Boomers. Entre as décadas de 50 e 60, os primeiros Baby Boomers chegaram à adolescência e começaram a revolucionar o mundo. No Brasil, lutaram contra a ditadura. Mudaram os costumes, os comportamentos e os valores da época. Foram a geração da jovem guarda do tropicalismo e do rock and roll. No meio corporativo, seu principal objetivo era construir uma carreira sólida, buscando principalmente uma segurança profissional. Fazia todo sentido vestir a camisa da empresa, pois sabiam que o esforço diário garantiria o sustento da família e seria recompensado no final, mesmo que demorasse um pouco. Nas décadas de 60 e 70, os Baby Boomers já haviam causado uma grande mudança no mundo e, naturalmente, tiveram os seus próprios bebês. Mas o que esperar dessa próxima geração? Seriam capazes de dar continuidade a toda aquela revolução? Devido a esse mistério, essa geração foi denominada de Geração X. Cresceram em pleno regime militar e se tornaram jovens ainda na década de 80, quando assistiram às diretas já, pintaram o rosto em forma de protesto e viram a tecnologia entrar de vez em suas casas. A geração X redefiniu a relação entre trabalho e recompensa, buscando rápido crescimento profissional. Em meio a toda essa competitividade, o trabalho tornou-se uma guerra e ganhava quem chegasse o mais rápido a cargos de diretoria. Nos anos 80 e 90, em meio a grandes avanços tecnológicos, a internet abriu as portas do mundo para os jovens da geração Y. Isso fez com que suas identidades transcendessem o lugar de onde estavam, promovendo conexões com jovens de todo o planeta. Pensamentos, ideias e uma infinidade de conteúdos são compartilhados a todo momento em tempo real. Assim desenvolveram uma maneira não linear de pensar. São dinâmicos, fazem muitas coisas ao mesmo tempo, pois para eles tudo pode estar junto e misturado. Eles agora representam uma nova força de trabalho. Cargos e hierarquias perderam força, porém possuem grandes aspirações. Querem cada vez mais escolher uma carreira que esteja acompanhada de prazer, estar envolvidos e participar de todo o processo. Reconhecimento e crescimento profissional, nem que seja de degrau em degrau, mas não querem ficar estagnados, por isso ficam desmotivados facilmente quando o trabalho entra na rotina. Mas calma, não se assuste. Tenha certeza de uma coisa: o relacionamento dessas gerações, quando bem trabalhado, se transforma numa força poderosa. É como no futebol. Quando um time concilia a experiência e a juventude, forma-se uma equipe unida e vencedora. E quem ganha com isso é a empresa. Apesar do vídeo preparado pelo SESI ter um cunho para o ambiente de trabalho, mostra para a gente o desafio, porque na igreja eles apresentaram 3 gerações. A 4ª geração começa a adentrar o mercado de trabalho, que é a geração Z. Mas na igreja nós temos 6. E vejam, o próprio mercado de trabalho reconhece que a junção das diferentes gerações, quando estão harmonizadas, amplia a criatividade e o potencial. Imagina o que nós temos na igreja. Dos idosos às crianças, bem conduzidos, nós ampliamos o alcance da igreja. Não precisamos viver em meio a conflitos das gerações mais jovens com os mais velhos. Podemos trazer isso em harmonia e ampliar o potencial que temos. Agora, se queremos discipular de fato as diferentes gerações, precisamos compreendê-las. Precisamos entender, quando nós queremos ensinar algo a um público, nós precisamos entender que público é este. Vamos ver de forma rápida um pouquinho sobre cada geração. Esses, como nós já vimos, geração silenciosa, eu não vou me deter muito nesses, quero focar um pouco mais nas gerações mais novas. São os nascidos entre as 2 guerras mundiais, viveram a Grande Depressão, vivenciaram o surgimento do rádio. Eles valorizam a lealdade, a disciplina, o respeito pela autoridade, pela hierarquia, seguem linha de liderança autoritária,
forte sentido pelo dever e lógica, são bons em tomar decisões sob pressão, não estão acostumados com muito contato físico, são voltados para grupos. Agora preste atenção, essa geração, vocês já viram nas pracinhas, como a gente vê os idosos ali jogando um dominó, sentados, eles são voltados para grupos. Eles não conheceram a tecnologia como se conhece hoje. O contato era todo pessoalmente. Quer alcançar essa faixa etária? Comece a pensar em sua igreja, contatos de grupo nessa faixa etária. Quando nós começamos a entender cada geração, ver como eles são, seu estilo de vida, nós começamos a ver possibilidades. Os baby boomers, nascidos logo após a Segunda Guerra Mundial, foram conhecidos como jovens rebeldes. Agora, se tornaram adultos conservadores, embora não rígidos. E aí vem, às vezes, alguns conflitos na igreja. A despeito de ter sido uma geração conhecida por sua rebeldia, pelo paz e amor, se tornaram mais conservadores. E é boa parte da liderança da igreja hoje. Mulheres entram mais fortemente no mercado de trabalho nessa época. Carreira vem em primeiro lugar. Valoriza o status e a ascensão profissional, fiéis às organizações que trabalham. Início da Guerra do Vietnã e construção do Muro de Berlim são episódios da época. Necessitam de justificativas convincentes e estruturadas para a tomada de decisão importante. São mais focados em si mesmos. Consumidores estão chegando à aposentadoria atualmente. Os mais velhos já aposentaram, os demais estão aí mirando a aposentadoria. Satisfação pessoal também é importante. Foi aí que surgiu a TV Tupi, o Rancho Alegre, programa de humor da década de 50 com o Mazzaropi. São características daqueles que são da geração Baby Boomer. Geração X, a qual eu me enquadro, vivenciaram a ditadura militar, são criativos e com facilidade, mas alguma resistência à tecnologia. Instabilidade econômica, inflação alta, troca de moedas. Quem nasceu na geração X pagou com cruzeiro, com cruzado, já nem sei os nomes mais de tanta moeda. Eu, quando comecei a trabalhar, não sabia quanto ganhava, nem quanto custavam as coisas, porque toda semana mudava. Viveram as diretas já, a queda do Muro de Berlim, tensão da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Percebem o emprego como algo instável, trabalham com entusiasmo quando possuem um foco definido, gostam de novos desafios, priorizam o seu crescimento e desenvolvimento e a aquisição de novos conhecimentos. Possuem uma visão mais aberta do mundo, prezam pela estabilidade econômica, presenciaram o início da decadência do casamento tradicional e da igreja. Muitos são filhos de pais divorciados, valorizam posição e titulação acadêmica. Já me adiantei aí, né? Muitos são filhos de pais divorciados, foi em 1977 que o divórcio foi oficializado aqui no Brasil. Buscam equilíbrio entre vida pessoal e profissional, desconfiam da hierarquia, preferindo arranjos mais informais, possuem ainda linha de raciocínio linear, julgam mais pelo mérito do que pelo status, apreciam o trabalho em equipe, gostam de dinheiro, mas também procuram equilíbrio com a vida pessoal, preferem encontros presenciais, presenciaram o surgimento da AIDS, acompanharam a chegada da tecnologia em casa. Próxima geração, a Y. Volta da democracia, abertura e estabilidade da economia, vem o plano real. Então, já não viveram o período das grandes inflações. O surgimento da internet, né? www 1.0, prezam pelo prazer... Faltou aí um erro aí, prezam pelo prazer no trabalho, que também deve ser fonte de prazer, e também prazer nas horas vagas. Início precoce na pré-escola, são inquietos, ansiosos e impacientes. Tarefas múltiplas, com sobrecarga de informações, é uma característica dessa época, sem receio de expor ideias, são comunicativos, criativos, flexíveis e com sede de feedbacks. São mais velozes, desejam que tudo aconteça o mais rápido possível. Então, a burocracia os mata do coração. Vivem em redes sociais e virtuais. Muita facilidade para navegar na internet e descobrir segredos das novas tecnologias. Tem raciocínio não linear. A partir dessa geração, a forma de entender a vida e de raciocinar mudou. Agora é tipo hiperlink, não mais linear. Impacientes para um desenvolvimento de carreira lento, esperam promoção no primeiro ano de trabalho, preferem se comunicar através de meio eletrônico,
preocupados com o meio ambiente e com causas sociais. Geração Z, e eu vou me deter um pouco mais nela. Vivenciaram ali o ataque terrorista dos Estados Unidos, as Torres Gêmeas de 2001, um marco do início desse período. Recessão econômica americana de 2007. São hoje 2 bilhões da população mundial e 52 milhões da população brasileira. Estão nessa faixa etária, nessa geração. Zapear da internet para o telefone, ou smartphone, seria mais apropriado, para o vídeo, retornar novamente à internet, é algo completamente normal. E usar vários aparelhos, cada um numa frente, um jogando, o outro respondendo amigos, o outro vendo algo, é normal terem 2, 3 aparelhos na frente sendo usados ao mesmo tempo? Disseminação da internet que vai além da pesquisa passiva e possibilita a interação entre pessoas, a criação e a transformação de conteúdo, ou Web 2.0. São nativos digitais, não entendem a vida sem internet e tecnologia. Estão em busca constante por novidades. Inovação e velocidade são partes naturais da vida, o que às vezes para nós é muito difícil, porque nós não começamos a nossa jornada, a nossa vida de trabalho dessa forma. Para eles já é natural, porque eles não sabem o que é a vida de uma outra forma. Consideram que o diálogo deve ser sempre aberto e global. Utilizam a navegação para convívio e formação escolar. O meio de aprendizado mudou. É a geração mais dotada materialmente, tecnologicamente saturada, globalmente conectada e formalmente educada que o mundo já viu. Nunca houve uma geração como esta. Tem uma tendência maior de se relacionar mais pelas redes sociais, tendem a ser impacientes, viveram ou vivem dentro do desafio da identidade de gêneros e casamentos homossexuais. Envolvidos visualmente, muitos optam a assistir um vídeo que sumarize um determinado assunto do que terem que ler um artigo acadêmico sobre aquele assunto. Então, a geração do YouTube, que procura os vídeos para facilitar, são visuais, preferem assistir do que ler. Utilizam a navegação para convívio e formação escolar. Olha que interessante. Eles, a geração Z, estão crescendo em um mundo onde existem 5,1 bilhões de buscas no Google por dia. 4 bilhões de visualizações no YouTube, mais de 1 bilhão de contas ativas no Facebook e mais de 1 milhão de aplicativos no iTunes. Essa é a realidade desta geração hoje. A geração Z é a primeira que é produto do que Bernstein chama de a 4ª grande revolução da comunicação. A primeira foi a própria linguagem, a segunda foi a escrita, a terceira foi a mecanização da escrita e a 4ª foi a codificação eletrônica da informação. Não é Tiago White esse é o autor, viu? Esse é outro James White. Só para termos alguma ideia ligeira sobre a realidade da geração Z hoje. Aqui a gente vê o número de horas que a geração Z passa diante de uma tela de mídia. 6% não gasta nada, 17% 2 horas ou menos, 20% de 2 a 4 horas. Essa é uma realidade norte-americana, mas que se reflete bem no Brasil. 31% de 4 a 8 horas por dia e 26% 8 horas ou mais. Então, se você pegar a partir das 4 horas, você tem 57%. Calcule, Brasil são 52 milhões. 57% disso, cerca de 30 milhões de adolescentes e jovens hoje passam mais de 4 horas na frente de uma tela, de um screen. Seja um iPad, seja um smartphone, seja um laptop, seja lá o que for. Hoje é mais o smartphone mesmo. Essa é uma realidade. Qual o uso da mídia social comparado entre a geração Z e demais gerações? Para termos aí uma ideia. Falando ou chateando com seus amigos ou alguns familiares. A geração Z, 91%. Os demais, 86%. Compartilhando fotos ou vídeos. Geração Z, 79%. Os demais, 76%. Vejo que os índices das demais é elevado por causa da geração Y,
dos millennials. Se removêssemos os millennials daí, a disparidade seria grandíssima. Buscando novas histórias, 63% do Z em relação a 66% dos demais. Conectando ou encontrando novas pessoas, 54% da geração Z em comparação a 39% dos demais. Seguindo ou conectando com celebridades, ícones culturais ou mesmo com marcas, 53% em relação a 40% anterior. Encontrando informação acerca de gerais ou organizando eventos, 45% em relação a 50% das demais. Uma comparação agora entre geração Z, millennials ou geração Y, geração X e boomers. Olhando os posts de outras pessoas sempre me faz sentir mal acerca da minha aparência. 31% da geração Z diz que ficar olhando os posts de outras pessoas faz com que eles se sintam mal acerca de sua aparência. 30% da geração Y, 20% da geração X e 4% dos baby boomers. Olhar os posts de outras pessoas sempre me faz sentir mal acerca da falta de empolgação na minha própria vida. 39% na geração Z, 34% na geração Y, 24% na X, 8% nos baby boomers. E eu tenho experimentado bullying nas mídias sociais. 33% da geração Z diz ter experimentado bullying nas redes sociais, contra 29% da geração Y, 20% da X e 12% dos baby boomers. Numa pesquisa feita pelo Instituto Barna, publicada no início deste ano, descobriu-se que a geração Z diz que o que mais eles desejam é serem felizes. A geração Z, grande maioria, quase 60%, fala que a principal meta é ser feliz. Então, deram um teste para os jovens da geração Z. Colocaram 5 imagens que vocês estão vendo aí, perguntando, qual dessa imagem representa o que significa ser feliz para você? 43% disseram que é aquela imagem do homem segurando ali os dólares. 23% disseram que eram aquele segurando o canudo na formatura. 20% aquela imagem da família, não havia o nome que aparece aí, sucesso, família, educação. 6% aqueles que representam a saúde. 8% o que representa a vida espiritual. Vejam, eles querem ser felizes, mas eles têm um conceito equivocado do que realmente traz felicidade. Cada parte dessa pode ter o seu papel na felicidade, mas sem uma vida espiritual coerente, podemos realmente encontrar felicidade? Não, mas só 8% entende que é isso que vai trazer felicidade. É o desafio que temos diante de nós. Essa aqui é uma identidade, agora de 2018, religiosa nos Estados Unidos. Então aí vocês podem ver, o primeiro item lá, o primeiro percentual é, acima de tudo, são cristãos não católicos. O segundo são católicos. O terceiro, meio cinzento lá, outras fés. A azulzinha, agnósticos. O azul mais escuro, ateístas. E o roxinho, nenhum destes. Olhem a comparação. Desde a geração tradicional, onde 51% nos Estados Unidos se dizem ser cristão não católico, somado de 24% católico. Na geração Z, esse índice cai para 42% e 17%. Enquanto que os agnósticos e os ateístas crescem. Na geração Z, o percentual de ateístas dobra em relação a qualquer geração anterior. E o índice de agnósticos se mantém em 8%, que já vinha com os millennials ou geração Y. Agora, os nossos adolescentes estão se tornando ateus. Dobrou o percentual. É algo que nos chama atenção e que precisamos nos despertar ou nos atentar para tal realidade. Bom, aqui nós vemos o percentual daqueles que são cristãos engajados, aqueles que vão à igreja, aqueles que não têm igreja, outras fé, ou não possuem nenhuma filiação religiosa. 34% da geração Z não pertence a igreja nenhuma nos Estados Unidos. E se nós não abrirmos os olhos aqui no Brasil, esta vai se tornar a realidade também em nosso meio. Geração Z virá, ou já veio,
para tipificar a nova realidade de um mundo pós-cristão, como a primeira geração verdadeiramente pós-cristã e numericamente a maior. A geração Z será a força religiosa mais influente no Ocidente e o coração do desafio missional diante da igreja cristã. Essa é a realidade que nós temos hoje para nós. E eu pergunto, você fala geração Z? Você fala a linguagem dos jovens de hoje? Olha a pergunta, do you speak Gen Z? Você fala geração Z? Você os entende? Você consegue levar a nossa mensagem a eles? Ou ocorre como um dia o Martin Kuhn, num seminário aqui, falou que 2 adolescentes estavam na igreja, ali na internet, e um estava na frente dele, ele não aguentou e se esticou para ver o que o adolescente escrevia enquanto o pastor estava pregando. Sabe o que ele leu no smartphone do adolescente à sua frente? Nada a ver o que esse pastor está falando. Daí a pouco veio a resposta do outro, que ele não sabe identificar, que estava dentro da igreja, em algum canto. Lá que esse pastor para lá. É essa a realidade que temos. Você fala a geração Z? Você consegue falar o idioma deles? A linguagem deles? Geração alfa. Excesso de informação. As pesquisas são muito escassas ainda, porque eles têm 8 anos ou menos. Se aguentem aí, calma aí, deixa os comentários para depois, segura a ponta. Mas algumas influências, características e desafios nessa geração são apresentados já. Excesso de informação, alta velocidade nas mudanças sociais, conectividade e mobilidade totais e globais, organização e uso inteligente do conhecimento disponível, início da Web 3.0, começam a estudar mais cedo do que as gerações anteriores, terão o maior nível educacional de todas as gerações existentes até agora, viverão em um mundo mais conectado ainda, a tecnologia fará parte de todos os aspectos de suas vidas, pessoais e profissionais, serão os primeiros a vivenciar um novo sistema escolar, ainda que dominando as tecnologias, essas crianças não se formarão sozinhas, e aí, meus amigos, elas continuam precisando dos pais, familiares e professores, além dos líderes espirituais, para a sua formação e o seu amadurecimento. O adulto de hoje precisa se informar sobre as mudanças atuais, não há opção, e aquelas que ainda estão por vir, para orientarmos as crianças sobre como usar a internet, as novas tecnologias, de forma apropriada, ética e cristã. Não é opcional. Nós não podemos nos fechar ao mundo que está aí. Nós precisamos entendê-lo e o que está por vir. Olhem essas declarações de conflito de gerações. Nossa juventude adora o luxo, é mal educada, caçoa da autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem a seus pais e são simplesmente maus. Quem falou isso, ou, na verdade, uma palestra sobre conflito de gerações, um médico inglês conhecido como Sir Ronald Gibson, iniciou com 4 declarações. Essa foi a primeira. Olha a segunda declaração dele, que ele colocou ali, não ele sendo o autor. Não tenho mais nenhuma esperança no futuro do país se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque essa juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível. Terceira declaração, nosso mundo atingiu seu ponto crítico, os filhos não ouvem mais seus pais, o fim do mundo não pode estar muito longe. Quarta, essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Ele iniciou com essas 4 declarações. Só que no meio da sua palestra, sabe o que foi que ele revelou? Acompanhem comigo. A primeira declaração é de Sócrates, que viveu do ano 470 a 399 a.C. A segunda é de Hesíodo, que viveu em 720 a.C. A terceira é de um sacerdote do ano de 2000 a.C. E a quarta estava escrita em um vaso de argila descoberto nas ruínas da Babilônia, atual Bagdá, e tem mais de 4.000 anos de existência. Resumindo, as gerações anteriores sempre tiveram
lutas para compreender as novas gerações. Isso não é novo, isso não é só da nossa época, sempre foi assim. Sempre as gerações mais velhas criticaram as gerações mais novas, sempre os acusaram. O fim do mundo está perto. Vejam, é de 720 anos de Cristo, essa declaração. Perdão, é de 2000 antes de Cristo, é do sacerdote. Essa é a realidade, isso não mudou. Agora, se eu e você queremos alcançar as novas gerações, eu e você temos que estar abertos a mudanças. Precisamos compreendê-los, precisamos mudar. Agora, você quer fazer mudanças? Meu tempo já acabou, então me permitam dar 10 dicas rápidas, se você quer mudar algo. E eu vou te dizer uma coisa, você precisa mudar algo. Nós precisamos mudar algumas coisas na igreja, se nós queremos ser relevantes a todas as gerações. Agora, cuidado com as mudanças. Pequenas dicas. Primeiro, abençoe o passado. O que é isso, pastor? Meu amigo, você é líder numa igreja, você chegou como pastor, foi eleito como ancião, reconheça os pastores que vieram antes de você, reconheça os líderes de departamentos de ministérios que te antecederam e que trouxeram a igreja até onde ela está hoje. Não pense que está tudo errado lá na tua igreja. Bons homens de Deus trouxeram essa igreja até onde ela se encontra hoje. Reconheça essas pessoas que vieram antes de você. Não tenha medo das sombras dos que passaram antes de você. Os elogie, os reconheça de público, a dedicação, a fé, as lágrimas e o suor que eles derramaram para trazer a igreja até onde ela está. Segundo, afirme a validade dos métodos. Ao longo dos anos, as prioridades e necessidades naturalmente mudam. Alguns ministérios antigos perdem a sua efetividade, enquanto outros surgem. Todavia, lembre-se de que aprender quais ministérios, quais atividades, quais programas foram ou são legendários na igreja é de suma importância. Reconheça aquilo que é importante para a igreja, mesmo que tenha perdido a sua efetividade. Reconheça a validade desses métodos que foram usados no passado e que podem estar sendo usados ainda hoje em dia, mesmo sem exercer mais efeito. Isto é particularmente importante quando você pretende mudar ou até cancelar algumas dessas frentes. Reconheça esses métodos que foram usados, principalmente se você vai cancelá-los. Terceiro, destaque os princípios bíblicos que foram a base dos métodos prévios. Cada método tem um princípio por detrás. Métodos e programas não são para sempre. Agora, os princípios fundamentais por detrás deles, esses sim. E eles precisam ser reconhecidos antes de você efetuar a mudança. Então, identifique qual é o princípio que está por detrás. Ensine e pregue as escrituras, os valores, os princípios básicos que são eternos e que permanecem válidos ainda hoje. Vou dar um exemplo bobo. Se você tem numa igreja que todo ano faz escola cristã de férias, e porventura naquela igreja isso não é mais efetivo, é só um exemplo, estou dizendo que não seja, só estou dando um exemplo qualquer, e você quer modificar, fala assim, escola cristã de férias consome muito recurso da igreja, isso, aquilo, outro, não traz resultado nenhum. Então você reconheça esse método que sempre foi feito, os dividendos, as alegrias que ele trouxe para a igreja, e destaque agora os princípios que estão por detrás dele. Que princípio está por detrás de uma escola cristã de férias? Evangelização das crianças e dos pais. O que não muda? O evangelismo não muda. Agora o método pode mudar, a atividade pode mudar, o programa pode mudar, se ele não é mais pertinente hoje. Quarto, apresente sua nova abordagem como a extensão do passado. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que o seu louvor atende às gerações antigas, mas as gerações mais novas não se empolgam muito com esse louvor. E você agora quer tornar o seu louvor mix. Você vai ter os hinos mais tradicionais, mas vai colocar novos hinos. Não diga que você vai mudar o louvor da igreja. Você não vai mudar nada. Você vai ampliar. Então, nosso louvor agora vai ser ampliado para que mais pessoas sejam alcançadas. Quando você fala que vai mudar, isso já gera medo em alguns. Então, não diga que vai mudar, e sim que vai ampliar. Quinto, ilustre como as novas abordagens trazem os valores de antigos ministérios. Então, por exemplo, culto de oração
fora da quarta-feira. Alguns pastores, eles colocam na terça, colocam na quinta. O foco é na oração e não no dia da semana. Deixe isso claro. Sexto, princípios bíblicos experimentados no passado, presentes nos ministérios atuais. Você precisa tirar tempo para educar as pessoas no tocante à mudança e na forma, mas não no fundamento. O que ocorreu de mudança tem que ver com forma, tem que ver com ações, mas não com fundamento. O fundamento continua de pé, continua destacando os princípios do passado, e não o estilo, não os eventos, não as atividades, mas os princípios por detrás. Lembre-se que Paulo fazia de tudo para com todos, a fim de ganhar o máximo possível. Sétimo, ouça e ame. Algumas mudanças maiores requerem tempo, precisam ser feitas com calma, ao longo de um período um pouco maior. Então você precisa de fazer reuniões com grupos menores, você vai precisar de visitar algumas pessoas, você tem que preparar todo o caminho, para então efetuar a mudança, gerando o mínimo possível de desgaste. As tradições são mais honradas, destaque isso, quando realizadas através de novos ministérios. Existem tradições mortas e vivas. Por exemplo, Santa Ceia é uma tradição viva. Ela remonta ao passado, trazendo o sacrifício de Cristo, que ainda é válido hoje, e aponta para o futuro, a breve volta de Cristo Jesus. Então, as melhores tradições são aquelas que apontam para o futuro, através de ministérios efetivos que alcançam as pessoas agora. Seja paciente. Algumas pesquisas mostram que mudanças mais significativas em áreas urbanas levam 5 anos para serem consolidadas. Em áreas rurais, de 10 a 12 anos. Então, seja paciente, porque algumas mudanças vão requerer esse tipo de paciência. 10º, confie que Deus fará um caminho para toda mudança necessária. Deus está no controle dessa igreja e não há o que temer. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Que Deus possa conceder sabedoria a mim e a você, para podermos discipular as diferentes gerações, passando o legado que recebemos para as gerações que estão vindo aí. São alguns livros consultados e que ficam de sugestão para aqueles que desejam ler ou aprender um pouco mais sobre o assunto. Os livros, os textos citados ou consultados na apresentação estão aí entre alguns websites. Que Deus possa usar a você e a mim.